Olá! Olá, Jardel, boa tarde, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo Sim, bem? tá Ótimo. ótimo. Eu tava comentando com o povo que o pessoal adora. Quando o babado é forte, o pessoal adora, né, Tati? Boa tarde, pessoal. Que alegria poder estar aqui com vocês nesse finalzinho de terça-feira para a gente ter um papo bem gostoso a respeito de um assunto que deixa todo mundo muito curioso. Sim, sim. É curioso e a impressão que eu tenho é que as pessoas têm resistência de falar disso, sabe, Tati? Eu não sei, eu acredito que possa ser medo misturado com ignorância, ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. O que você acha, Tati? Sim, além de crenças que nós fomos adquirindo desde que nascemos e também transgeracionalmente em torno dessa questão espiritual, de magia, de feitiço. E isso vai enraizando e vai gerando muitos tabus e muitas crenças que vão limitando a gente de ter um olhar além e ter um olhar para aquilo que é de verdade, que hoje a gente vai ver aqui que é muito menos é, assustador, aterrorizante, negativo, porque se construiu um medo no entorno, muitas questões foram para o lado pejorativo, então cria uma dificuldade nas pessoas de olhar para isso com simplicidade e com naturalidade. É isso. Queria dar as boas-vindas a vocês todos que estão chegando aqui. Essa é uma live preparatória para o nosso evento de amanhã. Então, você que está chegando aqui, você pode participar da nossa aula gratuita que nós vamos oferecer amanhã, quarta-feira, dia 24 de janeiro, a partir das 19 horas, tá, pessoal? É pelo Zoom, não é pelo Instagram. Por quê? Porque a gente vai conversar com vocês, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai demonstrar o que é a apometria na prática. A gente vai trazer teoria e prática. Então, é um evento maravilhoso que a gente vai oferecer para vocês. E para vocês participarem, vocês cliquem no link da minha bio ou da bio da Tati, tá? Que vocês vão ser direcionados a um grupo de WhatsApp. É lá que a gente vai enviar o link do Zoom. Então, se você gostar desse assunto que a gente vai falar aqui e você quiser mais sobre isso, vem amanhã. E então amanhã a gente vai oferecer essa aula gratuita e nós estamos lançando nossos cursos, vários cursos eu e a Tati oferecemos e aí vem que você, quem sabe você não se interessa em algum deles, né? Então, Tati, eu acho. Lembrando, Pode Jardel, que falar, Tati. amanhã, durante a nossa aula, nós vamos fazer vários sorteios também. Sim, Sorteios bem de lembrado. bolsas integrais, inclusive, para os nossos cursos, né? Então, Sim, você tem a oportunidade de também vir estudar com a gente, concorrendo as bolsas que serão sorteadas. sim. Então, começando aqui o assunto, é interessante a gente dizer o seguinte, que existem diferentes concepções sobre o que a gente vai falar aqui. E para a gente trazer essa live, a gente está trazendo a nossa concepção, tá? Como que a gente entende esses fenômenos, mas a gente entende que tem pessoas que pensam um pouco diferente e está tudo bem, né? Não quer dizer que um está certo ou o outro é errado, são diferentes formas da gente ver a mesma coisa. E acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente está trazendo aqui para você uma ideia de que magia, feitiço e encantamento, eles estão dentro de uma mesma concepção. Alguns lugares separam isso, mas como eu entendo, como a Tati entende, magia é o grande e o feitiço e encantamento está dentro da magia, mas eu vou deixar a Tati explicar melhor para vocês. E aí, Tati? A gente precisa compreender que a magia faz parte da sociedade humana desde que o homem se entende como homem. A gente encontra sistemas de magia desde as pinturas rupestres, onde a gente percebe ali rituais que eram feitos para proteger, por exemplo, os caçadores que saíam
das suas cavernas para irem buscar as caças. Nós encontramos pinturas de rituais onde estão sendo feitos magias para abundância, para a fertilidade da terra, para uma boa colheita. Então, a magia, ela permeia a humanidade desde que ela se compreende como homem, como ser espiritual, como ser religioso. Mas, por um período da nossa história, infelizmente, esse conceito foi demonizado. E isso trouxe muitos medos para as pessoas. E a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre isso hoje, né? Para a gente tentar desmistificar algumas coisas e compreender outras coisas para que a gente lide com isso de forma natural, né? Então, hoje, quando a gente vai estudar sobre magia, a gente percebe que existem, primeiro, muitos sistemas de magia. Magia natural, magia dos anjos, magia das ervas, magia goética, e assim vai. Nós temos muitos sistemas. Um exemplo para vocês, que eu acredito que a maioria que esteja aqui com a gente conhece, o Reiki. Não existem muitos sistemas de Reiki, né? O Reiki, o método Usui, o xamânico, o Reiki estelar, e assim nós temos muitos sistemas de Reiki. Assim se dá com a magia. Então, são muitos nomes para denominar a prática da magia, que é o que em si a magia? A magia é a capacidade que nós temos de querer modificar algo através da nossa intenção. Então, é a gente querer sair de um estado, alterar aquele estado para chegar em outro estado das coisas, em nossas vidas ou na vida do outro, para que a gente consiga os objetivos, os propósitos. Então, eu dei o exemplo, né, que era feito um ritual de magia para uma boa colheita, para a fertilidade da terra. Esse é um sistema de magia muito antigo, de fazer todo um ritual, de bendizer a terra, né, de fazer, inclusive, alguns rituais sacrificiais, que em muitas magias isso está presente e não tem nenhum problema. Por quê? Porque há uma troca, há um entendimento ali do homem que ele está entregando, nesse exemplo que eu estou dando, algo à terra, para que a terra devolva numa boa colheita para alimentar toda uma comunidade e não passarem por períodos de escassez. Então, hoje, onde nós estamos, ao menos nós estamos aqui no estado de São Paulo e Jardel, nós temos todo um sistema de agricultura, de irrigação, mas vocês pensem isso há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. A gente não precisa ir muito longe, há 100 anos atrás, isso já era muito diferente, mas se a gente for lá atrás, não existia toda a tecnologia que nós temos, não existe. Então, o homem passava por períodos, às vezes, de muita fome, por períodos de muita escassez. Então, os rituais magísticos envolviam o cotidiano das pessoas, para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem ter chuva. Então, havia os rituais magísticos para chover. Por quê? Porque a chuva abençoa a terra, a chuva faz com que a terra seja mais fértil, porque a chuva também traz a água que nós necessitamos para viver. Então, haviam todos esses rituais. Então, desde que o homem se compreende como esse ser racional, espiritual, religioso, a magia está presente. E ela vai promover, ou buscar promover, essa mudança, e isso ocorre através de intenções. Então, sempre na magia é muito importante a gente ter a presença da intenção. A gente tem que saber o propósito pelo qual a gente está produzindo a magia, porque energia sem direção é um caos, certo? Então, a gente, através da intenção, Jardel, a gente vai dando um direcionamento para aquela alteração, para aquela magia que a gente está buscando, né? Aquela alteração que a gente está buscando através da magia.
E aí, dentro da magia, que tem milhares de sistemas, né, próprios, nós temos, por exemplo, aquilo que as pessoas chamam de feitiço. Então, o feitiço não é magia? Sim. O feitiço é uma magia que é feita com, além da intenção, elementos. Então, eu posso utilizar ervas, eu posso utilizar pedras, eu posso utilizar flores, eu posso utilizar alimentos, eu posso utilizar uma variedade de elementos para produzir aquele feitiço específico que eu estou buscando. Sabe que antigamente a magia ela era vista como uma grande ciência sagrada oculta. Depois que ela caiu nesse lugar onde é visto como uma coisa ruim. Mas a magia, ela era e é, né? Para quem conhece, para quem estuda, ela é uma magia, ela é uma ciência oculta, onde a gente vai estudar o quê? Os segredos da natureza, as vibrações de cada elemento e essa relação com o homem. E o objetivo da magia não é apenas a gente conseguir a alteração do estado das coisas, mas o objetivo da magia também é levar o homem ao autoconhecimento. Então, é produzir no homem um autoconhecimento, primeiro, do seu ser integral, enquanto corpo, mente e espírito. Ele compreender que ele é um espírito vivendo na matéria. Então, portanto, tudo é espiritual, porque nós estamos aqui. Sem o corpo não há espírito, né? E sem espírito, o corpo padece. Então, elas estão intimamente ligadas. E o processo do estudo dessa ciência da magia leva a gente a desenvolver as nossas faculdades internas, espirituais e ocultas, mas que estão ali guardadas em algum lugar em todos nós. Então, todos nós somos capazes de produzir magia. Por exemplo, meu filho não está bem de saúde, eu quero fazer uma oração para ele. Aí eu vou, faço uma oração, posso até colocar uma vela. Eu estou pedindo o quê? Que ele saia do estado de doença e entre no estado de saúde. Eu estou pedindo uma alteração, estou pondo uma intenção, certo? Então, Sim, eu estou produzindo uma magia. sim. Se eu pego um copo d'água e benzo ou fluidifico cada versão, cada vertente religiosa ou espiritualista pode dar um nome. Estou abençoando a água, estou benzando a água, estou fluidificando a água. Você está produzindo uma magia, porque você está colocando uma intenção para que aquele elemento, a água, produza na pessoa que irá tomá-la alguma coisa diferente. Então, isso também é magia. Sim. Suponhamos que eu coloque, Jardel, então eu vou fazer a oração. Eu coloco a vela, faço a minha oração e aí eu digo: eu tenho que começar exatamente a tal hora, porque naquela hora vai haver uma conjunção de planetas, a lua cheia vai entrar em vigência, vai vibrar sobre o planeta tal. Então, veja, eu estou construindo mais um ritual. Aí, isso a gente já pode chamar de feitiço, Perfeito. que é quando Perfeito. a gente introduz mais informações naquela magia que eu estou fazendo. O feitiço também é magia. Sim. Contudo, é uma magia onde eu utilizo mais Elemento. Então, para o pessoal, para ficar bem claro para o pessoal, feitiço é magia, mas nem sempre a magia é feitiço. Então, a magia é o grande, o feitiço está dentro dela, e o encantamento é sinônimo de feitiço. Acho que aí, assim fica mais claro para o pessoal. O benzimento, Tati, então quando a pessoa pega uma erva, benze, falando uma certa oração, isso é um feitiço também, certo? Sim, ela tá utilizando da intenção. Então, vamos Do supor, elemento, erva, né? pegou a erva,
fez a colheita dela. Para colher já tem um ritual. Você tem que pedir licença ao reino vegetal. Cada pessoa dentro da sua religião vai pedir ou não licença a uma divindade que entende que está presente ali naquelas folhas. Então você já está fazendo um ritual. Você está ali colhendo aquelas ervas. Aí você vai passar aquelas ervas no corpo da pessoa para fazer um benzimento, por exemplo, para fazer uma limpeza energética, para cortar maldades, para cortar inveja, para tirar a energia negativa. Você coloca uma intenção. Então você já pôs, aí você vai encantar a folha, porque você está dando uma direção para ela. Olha, folha, as suas propriedades vão servir para curar, para limpar, para descarregar esta pessoa. Então, você está dando um direcionamento. Aí você vai passando no corpo da pessoa, você vai falando outras palavras, ou você vai entoando um cântico, ou você vai entoando um rezo. Então, você está fazendo um feitiço, que é magia, utilizando, inclusive, do encantamento, porque você está utilizando, né, palavras, sejam elas cantadas ou oradas, você está verbalizando na grande maioria das vezes, acho que aqui todo mundo já foi numa benzedeira, né? Ela vai fazendo esse rezo, ou ela vai entoando um cântico em voz alta. Ela está ali entregue a ela mesma, à espiritualidade dela e a você. Então, ela está totalmente presente. Sim. Então, esse é mais um fator para que a magia funcione, para que o feitiço, o encantamento funcione, que é o quê? É a gente estar com foco, estar com a cabeça no momento presente. Se a gente não tiver com a cabeça no momento presente, Não não adianta, né? adianta. E ter fé também, acreditar, né, Tati? Não adianta a pessoa fazer. Ah, eu aprendi que benzer é assim, falar isso fazendo assim com a planta, mas se ela não acreditar naquilo, também não tem força. Não, se você não tiver força no pensamento, da crença daquilo que você está fazendo, ou se em algum momento você duvidar, ou até a pessoa que está recebendo, se ela ficar ali numa postura, às vezes até de arrogância, dizendo, esses conhecimentos são bestas, nada disso funciona, não vai funcionar mesmo. Daí ela só vai comprovar aquilo que ela quer. Mas, na verdade, o ego dela já se colocou à frente daquilo para não Sim, acontecer, sim, né? Então, de fato, não vai acontecer. Então, para a magia acontecer, para o feitiço acontecer, você precisa saber aquilo que você quer, ter a intenção correta ali daquilo que você está buscando, dar um direcionamento para aquilo, sim. né? E você acreditar. E aqui, Jardel, eu coloco mais um itemzinho na diferença entre magia e feitiço. Magia é todos nós temos dentro de nós e a gente trazendo isso à tona, acreditando, colocando uma intenção, a gente consegue fazer, tá? Uma oração é uma magia poderosíssima, tanto Sim, sim, para o bem quanto para o mal, porque se você fizer uma oração para prejudicar uma. Mas existe rezo, oração para prejudicar a pessoa? Qual é a intenção que você está pondo na sua sim, oração? Não é? sim, Então, você vai conseguir aquele intento. E isso a gente está falando em todos nós. A magia permeando todo ser humano. Agora, feiticeiros são poucos. Todo mundo pode fazer magia, mas nem todos conseguem ser feiticeiros. aham, Principalmente bons feiticeiros, boas feiticeiras. Por quê? Porque para você fazer um feitiço, você tem que conhecer as propriedades daqueles elementos que você está manipulando, os símbolos que você está utilizando, os signos que você está utilizando. E muitas vezes, para abrir o mistério daqueles elementos, você tem palavras certas para sim. dizer. E às vezes nem é em português, né? Às vezes nem é, dependendo do sistema de magia que você está se valendo. Sim, Às vezes não é. Então a gente precisa
compreender que a magia está em todos, ela é linda, todos nós temos capacidade de fazer magia. Mas se tornar um bom feiticeiro, uma boa feiticeira, a gente precisa de estudo. Porque a gente precisa saber entoar as palavras certas, combinar os elementos corretos e saber dar direcionamento. Porque senão a gente gera uma quantidade de energia que vai se esvair ou vão ser aproveitados de outras formas, às vezes de formas nem tão boas assim. Sim. Continuando aqui, queria dar as boas-vindas, né, às pessoas que chegaram. Se você quiser ser um bom feiticeiro, uma boa feiticeira, a boa notícia é que nós temos cursos bem interessantes para vocês que nós vamos falar mais tarde. E permaneçam nessa live, tá? A gente vai falar ainda de várias coisas interessantes. Vamos falar de casas amaldiçoadas, presentes amaldiçoados. Então, assim, esperem um pouquinho. Tati, continuando, é importante a gente falar sobre a fala, né? O poder do verbo. Até, pessoal, a etimologia, né, dessa palavra, né, que a gente usa em português, feitiço, magia, essa ideia, quando a gente pensa no feitiço, isso vem do spell, do inglês, que tem a ver com falar, né? Spell é também ligado a soletrar, falar. Então, o verbo, ele é muito importante. E existe uma diferença, né, Tati, quando a gente só pensa e quando a gente fala. Você poderia comentar isso, Tati? O verbo ele é muito poderoso, né? Então, quando você, além de pensar, você utiliza da palavra, você está colocando o encantamento dentro da sua magia. Então, além de você pensar, você verbaliza. Então, você está fazendo, inclusive, uma junção de alinhamentos do pensamento, do coração e da ação, que se dá através da fala. Então, você tem um alinhamento daquilo que você está buscando. E com isso você consegue entrar num lugar, vamos dizer assim. Algumas pessoas chamam isso de colapsar a função de onda. Quem gosta de utilizar outras vertentes para explicar isso, você está entrando nesse lugar onde você está totalmente presente, totalmente focado e dando um comando que tem uma força diferenciada, porque você fez o alinhamento, né, da mente, do coração e da ação através do verbo. Vejam só, por que o verbo ele é tão poderoso? Quando nós fomos criados pelo grande arquiteto do universo, por Deus, por Olarum, por Zambi, cada pessoa, dentro da sua crença, conhece esse Criador através de um nome. Na maioria dos ensinamentos lá da Gênese, o ser humano, após ter sido criado, Deus deu o sopro, deu o hálito de vida para nós. Isso. Então, todos nós carregamos em nós esse sopro divino, esse hálito divino. Quando nós verbalizamos, nós também estamos soltando um pouco do nosso hálito, que também é permeado pelas partículas divinas. Olha que forte Então, isso, hein? cada um dentro da sua crença religiosa ou espiritualista concebe esse mito da criação de uma maneira, com nomes diferentes, mas no geral, Jardel, na grande maioria existiu esse hálito de Deus sendo soprado em todos Isso. nós. Então, quando a gente fala, de alguma maneira, é também Deus falando. E aí, Tati, a gente chega no próximo item da nossa live, que é pragas e maldições. A praga, praguejo, não estava no título, pessoal, porque está dentro de maldição. E a praga, pessoal, é uma coisa muito séria, né? Então, assim, a praga é exatamente o efeito da fala sobre uma determinada pessoa. E às vezes a praga vem de quem a gente mais ama. Eu digo mais, a praga ela tem mais efeito quando vem de quem a gente mais ama. Por exemplo, uma mãe, um pai, um irmão que fala assim: você é um inútil, você não vai dar nada na vida, você
Você é incapaz. Essas falas, pessoal, elas são pragas. E podem realmente travar a vida da pessoa, né, Tati? Sim, sim, sim. Como a palavra, a gente pode usar ela para curar, para construir, ou para destruir, para amaldiçoar, para praguejar, né? Isso. Ou seja, para maldizer. Nós temos uma classificaçãozinha que às vezes as pessoas fazem, como, e eu também concordo, a maldição, ela também, como a magia, ela é algo maior, Isso. onde o praguejo, maldizer, está dentro, né? A maldição, ela tem a capacidade, inclusive, de passar de uma geração para outra. Isso. Às vezes uma maldição que vem lá atrás, 3 gerações na família da gente, ela pode encontrar a gente aqui. Sim. Uma das razões é o nosso amor cego. A gente se põe em lealdade com aquele que foi amaldiçoado, até para que aquela maldição seja vista e para que as coisas sejam equilibradas dentro do sistema familiar. E aí aquela maldição, ela vem à tona e ela precisa ser quebrada, precisa, né? Ter ali todo um trabalho específico para limpar aquela maldição. A gente vai falar um pouquinho de algumas Sim. formas que a gente limpa, quebra maldição, praguejo, feitiço. Quando que? Quando é negativo, né? A maldição ela é negativa, o praguejo ele é negativo. A magia ela deveria ser sempre positiva, sempre boa, mas infelizmente algumas pessoas utilizam a magia para produzir o mal de um desafeto, não é? E de uma magia que pode, de um feitiço, uma magia que pode produzir o mal, levar o mal para alguém. A gente pode ter uma série de intercorrências nesse meio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de um praguejo. Uma discussão de família entre, por exemplo, uma sogra e uma nora, e ela pragueja dizendo: vou pensar isso 3 gerações atrás da nossa. Você vai ser seca, eu não aceito você nessa família, e você não vai gerar nenhum descendente, você não vai gerar nenhum fruto. Esse Sim. praguejo pode pegar. E aquela Pode mulher geralmente pode não gerar mesmo. não ter filhos por isso. Inclusive, a Driga perguntou: quando há muitos solteiros numa família, pode ser maldição? Sim. Quando tem muitos solteiros, quando. É algo que vocês vão se identificar, né? A maioria do nosso público é mulher, né? É uma família que muitas mulheres são traídas. E isso pode ser uma maldição também. Em algum Até momento, doenças físicas, né, Jardel? Até doenças doenças físicas. físicas podem vir de maldições. Por exemplo, a sua bisavó, por exemplo, tinha um homem que era apaixonado por ela e ela disse não quando esse homem veio pedir ela em casamento. Esse homem, com raiva, ele pode ter praguejado. Então você nunca mais será feliz com homem nenhum. E aí, pessoal, bisavó, tá? Aí a sua bisavó casou, infeliz. Sua vovó casou, infeliz. Sua mamãe casou, infeliz. Você tá com dificuldade, tá lá no seu bisavó. E aí a gente entra o quê? É constelação familiar, né, pessoal? Isso daí não é nem tratamento de vida passada, né? Isso é constelação familiar. E a apometria também cuida de casos assim, né, Tati? Aí são as técnicas que a gente pode usar para cuidar disso. E isso é. Como que vocês fazem para identificar? Vejam os problemas que se repetem na família de vocês. E busque um tratamento, porque às vezes você é o agente da mudança. Você. Porque senão sua filha vai ter problema, sua neta, a coisa vai continuando, né, Tati? Sim. Então a gente tem muitas formas de quebrar um praguejo, uma maldição. A gente pode utilizar técnicas terapêuticas. No caso, quando a gente está falando transgeracionalmente, a gente pode utilizar a constelação familiar, não a clássica, porque a constelação, não sei se né, a constelação clássica talvez, posso estar enganada, não vá abordar essa questão da maldição propriamente. Pode abordar de uma outra forma, e de repente abordando de uma outra forma também vai resolver, Sim. ok?
Aham. Porque às vezes a gente tem nomes diferentes para a mesma coisa em virtude desse medo de Sim. falar alguns nomes, né? Apometria sistêmica também, porque ela abre o campo sistêmico e a gente consegue acessar essas maldições que vêm de outras gerações. Mas também podem ser feitos trabalhos espirituais, né? Tem muitos trabalhos espirituais que podem ser feitos, ou como algumas pessoas conhecem, ebós. Por exemplo, Jardel, na cultura, na cosmopercepção iorubá, existem principais 8 guerreiros que lutam contra a humanidade, são chamados de Adioguns. E os Adioguns, dentre eles, existe a maldição. E quando é detectada uma maldição na vida, que aquela pessoa é amaldiçoada, veja que forte, quando você fala, fulano está amaldiçoado, ou ele é algo muito pesado, Exato. a própria palavra em si é É. pesada. Então, existem trabalhos, ebós específicos para limpar aquela maldição. E vai depender do que é aquela maldição. Sim. Se for uma maldição ligada à família paterna, vai ter um tipo de ebó. Se for uma maldição ligada à família materna, vai ter outro tipo de ebó. Né? Se for uma maldição que foi gerada nessa vida, é um outro tipo de trabalho de ebó que será feito para limpar aquela pessoa, para quebrar aquela maldição, Isso. né? Então, um trabalho espiritual, um ebó, que é esse trabalho que é feito, ele vai fazer uma limpeza, ele vai retirar, vai quebrar, vai anular aquela maldição. Mas isso aparecendo numa terapia com alcance para olhar para isso, também pode solucionar, Isso. resolver a situação. Como? Utilizando as palavras certas também. Veja, é o verbo mais uma vez, Sim. né? O encantamento e a tomada de consciência daquele que estava com o praguejo ou a maldição. Por quê? Sim. Porque se a gente não toma consciência daquilo e você não se protege, criando alguns hábitos, muitas vezes, ou às vezes a pessoa não acredita, falar, é bobagem, olha só o que me apareceu, imagina que é isso. Então não vai funcionar, né, Perdeu? É, é importante, né, vocês terem noção das dimensões do problema, né? Então, ó, pensem bem, vocês podem estar travados na vida porque vocês estão sob o efeito de uma praga, ou vocês podem estar amaldiçoados. Então, não foi nem você que recebeu, não, às vezes foi sua bisavó, que nem eu falei. Ou vocês podem também ter. Vocês podem estar sendo obsediados. Aí é diferente. Aí a gente tem uma ação obsessiva de um outro espírito, ou de você mesmo, né? No caso de uma auto-obsessão. Mas percebe, pessoal, a gente nem entrou ainda nessa seara, tá? A gente está falando ainda Só de de influências que não tem outros espíritos atuando em você. Veja E só, você pode falar. falando da influência, Jardel, e às vezes junto da maldição, principalmente quando está ligado a locais, a gente vai ter a ação do verbo e a ação, às vezes, de espíritos que já não estão mais na corporeidade, Sim. né? Espíritos que já não vivem mais aqui, já viveram uma vida aqui, já morreram, já fizeram seu passamento. Alguns chamam de meta vivos. Por que meta vivos? Porque todo mundo está vivo, só perdeu o corpo. Eu me recordei aqui de um caso, não vou relatar os nomes, mas eu vou trazer para vocês. Há muitos anos, chegou para gente no terreiro uma situação, na verdade, ó, tem há mais de 15 anos isso, porque foi no terreiro do meu pai de santo, que já nem está aqui mais com a gente, já voltou para a massa primordial, para o Orum, de uma terra
uma terra, um local, um sítio onde tudo que se colocava de animais, os animais adoeciam e morriam. Sem Sim. explicação. Os animais podiam ser desde uma criação de pintinho, de galinha, a carneiro, boi, os bichos vacinados, bem cuidados, um local higienizado. Então o bicho adoecia e morria. Então não vai mais pôr bicho, vamos fazer uma plantação. Tudo que plantava Não ia. não ia. Era só perdas financeiras e dores de cabeça, preocupação, atrás de preocupação, né? Porque você perder uma colheita, ou a colheita nem subir, você perder animais, é muito triste você ver um bichinho atrás do outro morrendo. E aí essa pessoa veio nos buscar e foi visto que havia uma maldição na terra. A maldição não estava no atual dono da terra. Era uma maldição antiguíssima que foi jogada na terra por Sim, conta de uma disputa antiga que não era nem da mesma família do atual dono. sim, Então, aquela terra foi comprada pelo dono, ele não conhecia os proprietários anteriores, e lá atrás houve uma desavença, e por conta dessa desavença foi posta uma maldição. E essa maldição estava reverberando até hoje através de uma magia com a presença de um espírito obsessor. Por quê? Porque não era familiar, não era uma maldição que foi passando. sim. Todos daquela família que viveram ali um dia deixaram aquela terra, morreram, a terra foi passando de mão em mão. A maldição não era para a família, a maldição era para a terra, era para o local. Sim. Então, teve que ser feito um trabalho espiritual de limpeza naquelas terras, uma quebra de magia e a retirada da magia que estava ali presa no tempo. Algumas vertentes chamam isso de arquepádia, que é uma magia antiga que continua a reverberar, está presa no tempo. E o espírito que estava ali presente, né, precisou ser levado, então foi feito todo um trabalho muito bonito, até que se pudesse ter fim. Mas posteriormente a terra passou a florir, então ela produziu colheitas, os animais não adoecem. Sim. Então vejam como a maldição de jogada num local, ela também fica. É. Eu tenho dois casos também, contando rapidinho para vocês. Eu constelei uma clínica que não ia para frente, assim, e clínica assim, profissionais competentes e a coisa não ia para frente, não ia para frente. Aí quando eu abri o campo aqui, quem apareceu, Otávio? O antigo dono da casa que virou a clínica. E aí o representante falou assim: eu tô muito bravo porque está cheio de gente na minha casa, tem que todo mundo sair da casa, todo mundo sair da casa. Ele não tinha nem entendido que ele tinha morrido ainda, pessoal. E o que é esse monte de gente na minha casa? O que é esse monte de gente? E aí trouxemos os ancestrais, né, para explicar para ele que ele já morreu e que já tá tudo bem. E aí ele foi encaminhado. E eu tive uma outra E casa que era aí, um nesse sítio. caso, Ah, Jardel, não foi nem propriamente uma maldição, foi uma não, obsessão uma simples, obsessão. porque Sim, ele ficou preso, apegado ao local e não é, compreendeu que era um outro estado das coisas, sim, mas sim. estava atrapalhando a prosperidade e o andamento daquilo. E eu tive um caso também de um sítio que não vendia o sítio, não vendia o sítio. Ia comprador, o comprador adorava as fotos, chegava lá, não comprava. Aí a gente colocou quem que estava lá, pessoal? O vô. O vô comprou o sítio. Você sabe aquela ideia assim, eu vou ter um sítio para meus filhos virem no domingo, meus netos. E aí colocou brinquedo para os netos brincarem, sabe assim? O vô criou esse sítio. Aí o que acontece? O vô morreu. E os filhos não estavam a fim de ter o sítio. Cada filho queria seguir a vida dele, queria vender. Quem que estava lá, Tati? O vô. E o vô falava assim, não vai vender, não vai porque... Aí eu perguntei, mas é você que está mandando os compradores embora? Sou. Não vai, ninguém vai comprar esse negócio aqui, porque... E os meus netos?
Eu fiz o balanço na árvore com meus netos. Onde meus netos? Aí, pessoal, a gente precisou trazer com muita honra e respeito os filhos, pedir, papai, olha, eu vejo você, eu vejo a sua boa intenção, mas agora a gente está com outras prioridades, a gente vai se encontrar em outros locais. Por favor, pai, eu peço sua bênção. Então pediu a bênção do vô. Olha só, pessoal, que fantástico. Então a gente já está entrando aqui no nosso próximo tema, que é lugares amaldiçoados, obsediados. E para a gente finalizar essa parte, nós temos objetos também obsediados e amaldiçoados. E aí, pessoal, isso é muito sério. É muito sério. E às vezes, pessoal, você tá com um objeto do seu lado aí. Eu tinha um quadrinho aqui, ô Tati, aqui atrás de mim, assim, ó, que tinha um portal nele. Aí uma médium falou pra mim assim, Jardel, esse quadro aí não tá legal, aí eu não tá legal. Aí eu já fiquei meio assim. Aí uma outra pessoa, sem saber dessa, falou assim, Jardel, eu olhei esse quadro aí, pesou. Aí eu falei, olha, duas pessoas sem se conhecer falar a mesma coisa, pessoal, é muito sério. E às vezes, pensa bem, às vezes não é nem assim, ó, eu odeio a fulana, eu vou fazer um feitiço nesse objeto para prejudicar a vida dela. Isso existe? Mas às vezes é só assim, né, Tati? Nossa, que saco que é aniversário da minha cunhada. Vou ter que ir no shopping comprar um presente para ela. Nossa, que saco. Aí, pessoal, aí vai lá, compra assim, com raiva e chega lá e dá um presente carregado de energia negativa. E isso também pesa, né, Tati? Pesa, pesa. E além desse exemplo que você está trazendo, nós também temos objetos que às vezes passam de geração em geração e vão sendo carregados com os nossos ancestrais viveram coisas boas e ruins, assim como nós vivemos. Por exemplo, aquela avó, aquela bisavó, aquela tataravó, que não pôde se casar com o amor da vida dela, que ela teve que se casar com um homem que o pai dela escolheu, Sim. porque ela não tinha esse direito de escolha. E ele deu um anel de casamento para ela. E ela passou a vida olhando para aquela aliança e dizendo: eu Sim, sou infeliz porque eu não pude viver o meu amor. sim. E aí ela dá a aliança para a filha quando a filha casa. Aí a filha dá para a neta quando a neta casa. Toda aquela energia ficou presente no anel. Então, quando a gente recebe presentes que vêm herdados de outras gerações, é muito importante a gente fazer uma limpeza energética. A gente agradece o presente dado, a gente agradece por tudo de bom e pela boa intenção que a nossa ancestral nos entregou aquilo, com todo o amor dela, mas a gente tem que pedir para limpar aquilo que é dela e deixar Isso, com ela aquilo que é dela, né? sim. Porque senão a gente vai carregar pra gente aquilo. E toda vez que a gente colocar no dedo, a gente vai se sentir É. mal. A gente pode entrar num processo, inclusive, de briga, de não se, com o nosso companheiro, nesse exemplo que eu tô dando, de não se sentir feliz com o teu casamento, mesmo que não esteja acontecendo nada. Um dia eu fiz uma apometria, Jardel, e no final da apometria eu vi uma caixinha de porta-joia pequenininha. E eu perguntei, vi mentalmente, perguntei para cliente, estava atendendo ela online. Você tem uma caixinha de porta-joia pequena, com algum anel que lhe foi dado de presente? Ela falou sim. E era um anel de uma ancestral. Agora eu não me recordo exatamente quem era. E eu falei, olha, não tem boas energias. Então, ou Isso. você limpa, se for algo que Ou te. joga fora, joga Aí ela fora. falou, eu nunca gostei dele, nunca gostei, fica dentro da caixinha. Eu falei, como é uma joia, eu sugiro você levar no ourives, derreter, porque o anel vai passar por um Sim, processo de transformação, fazer uma outra joia, e aí sim. você abençoa essa nova joia na sua vida com muito amor, com muito carinho, É. né? Então a gente precisa ter atenção. Eu sou uma pessoa que adora objetos antigos, adoro móveis antigos, adoro casas antigas.
E às vezes eu me aventuro a comprar, né, alguma coisa que me chama atenção. Esses objetos também vêm de muitas mãos e eles têm Sim, uma história. A gente também precisa limpar esses objetos. Então, a gente pode fazer uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, pode fazer uma apometria, porque a apometria a gente faz tanto em pessoas, quanto em casas, locais, sim. quanto em objetos. Eu Nossa, tô, eu tô, começou a falar de objeto, bombou eu tô aí. rindo, tô rindo tô rindo com os comentários aqui. Teve uma vez também, Tati, que eu tava constelando aí. Constelando não, né? Já era apometria, já tava rolando um trabalho forte, assim, e veio também. Eu falei para ela assim, ó, tem uma estante na sua sala que tem um objeto azul. Aí ela, não tem. Eu falei, dá uma olhadinha lá. Aí ela assim, ó, nossa, era um relógio antigo quebrado que sabe assim, ó, que tava lá. Imagina, pessoal, por que você vai ter um relógio quebrado na estante? Fala pra mim. E esse lugar, mas aí era mais sério, Tati. Aí eu vou querer que você entre nisso também, que é, tinha um trabalho espiritual feito, mandado e colocado dentro daquele objeto. Aí vamos deixar o pessoal mais preocupado, Tati. Isso daí é uma feitiçaria já, né, Jardel? Então, Feitiçaria negativada, né? Feito para negativado. derrubar a pessoa. Exatamente. Então, assim, a gente precisa lembrar, como eu disse no começo da live, a magia nos permeia. Sim, E a magia, ela é maravilhosa, mas existem o ser humano que muitas vezes vai inverter a magia e vai produzir uma magia negativada. É importante a gente aproveitar aqui e esclarecer que a gente não usa mais o termo magia negra, mago isso, negro, porque isso são isso. termos racistas. Racistas, isso mesmo. É negativada e positivada, né? Exatamente. Por quê? Porque toda a religião de matriz africana, elas são religiões permeadas por espiritualidade que está atrelada à magia. A grande maioria das religiões são. Contudo, a parte magística de muitas religiões fica escondida e poucos iniciados a detêm. Sim. Já nas magias de matriz africana, a gente vai aprendendo através de alguns processos de iniciação, mas não é escolha, você é o escolhido, é a escolha pessoal da pessoa. Eu quero ser iniciada para isso. Então a magia faz parte. A Umbanda é uma religião magística, o Candomblé é uma religião magística, ou os candomblés, né? E tudo que é de preto tem o racismo estrutural, né? Sim. Vibrando, atuando, gritando em cima. Então, esse termo foi criado, magia branca, magia negra. Então, a gente não usa mais, a gente usa magia, né, invertida, magia negativada, magia positiva. Ok, pessoal? É, mas voltando àquilo que você trouxe, Jardel. Então, aqui foi feito um feitiço negativado, um feitiço para Sim. prejudicar, e Isso. foi colocado em um objeto. E Isso. aquele objeto está emanando dentro da sua casa aquela energia, Isso. né? Então, quando vocês ganharem um presente, por exemplo, chegar alguma coisa até a casa de vocês e vocês sentirem que a energia não tá legal, ou depois de um tempo vocês perceberem que as coisas começou a desandar em casa, Isso. vigas, eletrodomésticos quebrando, encanamento vazando água, Adoecimentos, adoecimentos de pets, plantas morrendo, você ficar. Agora a gente já está entrando, pessoal, na última parte da live, né, que já estamos chegando a uma hora, que é o quê? Como identificar essas influências na nossa vida e o que fazer com relação a isso. E essas são dicas importantes. Então, assim, sempre que eu fico na minha sala, eu fico mal. Opa, por que será? Que é só na sala e não é no seu quarto. Depois que eu ganhei, que nem a Tati falou agora, depois que eu ganhei um presente, o meu gatinho tá doente, as minhas plantas todas morrem. Ah, é? Será que não é esse presente, né, Tati? exatamente. Então, a gente consegue identificar se a gente está sofrendo uma magia negativada, um feitiço negativado, ou até mesmo um processo de obsessão. O que que é um processo de obsessão?
rapidamente. Amanhã, quem quiser saber mais de tudo isso, Amanhã, tudo amanhã. vai amanhã para a nossa aula, porque aí nós vamos ter 3 horas de aula e a gente vai demonstrar algumas coisas na prática e aí a gente consegue aprofundar, porque senão a gente vai ter que fazer 3 horas de live, né, Jordão? Então, Verdade. o processo de obsessão é quando uma pessoa, ou mais de uma, entra num processo de estar atuando sobre a outra, sobre o livre-arbítrio, sobre os pensamentos, sobre a energia do outro. Esse processo pode ser de encarnado para encarnado, né? Sim, Entre duas pessoas aqui que estão vivendo na corporeidade. Pode ser com uma pessoa que está vivendo aqui e outra que vive no plano espiritual. Pode ser de uma pessoa que está aqui para uma que está no plano espiritual. Então, eu não aceito desencarne de fulano, um ente querido, e eu fico num pensamento fixo, eu fico pedindo para ele voltar, eu sinto, sai daquele processo do luto natural e entra num processo obsessivo doente, e aí sim, você também entra nesse processo de obsessão com a pessoa que é o pensamento fixo, né? Aquele pensamento fixo. Ou um desafeto seu partiu e você diz: eu não consegui me vingar dele enquanto ele estava aqui, e você não tira a pessoa da sua cabeça, então você também está no processo fixo com aquela pessoa. Então, nós temos processos obsessivos, né, de diferentes formas, mas tanto a magia, o feitiço, o praguejo, né, a obsessão, a gente precisa ter sempre em mente que existem formas da gente perceber e formas da gente se libertar. Então, formas da gente perceber, a gente já deu aqui algumas dicas. Depois que aquele objeto entrou na minha casa, as coisas sim. começaram a quebrar, começamos a brigar, além, né? Porque é uma discussão dentro de uma família, todo mundo tem. Hum, Mas estou dizendo uma coisa que não é comum acontecer. Adoecimentos, bichinhos doentes, bichinho morrendo, porque os pets procuram tomar a frente dos seus tutores. Eles se colocam na frente, né? E eles são mais sensíveis, então eles E buscam, morrem pela gente. morrem pela gente. As plantas morrem pela gente também, né? Então vocês começaram a observar isso, tenha atenção. Pode ter sido aquele objeto que ganhou de presente, pode ser uma magia que foi feita com elementos, pode ser que no caso a gente até explicou que a gente pode chamar de feitiço, Sim, pode ser uma magia mental. O que é uma magia mental? A gente chama de demanda isso. mental. É a pessoa que fica o tempo todo pensando em você e te desejando mal. Por inveja, por uma desavença que vocês tiveram, por uma situação. Ela te demanda mentalmente coisas negativas e aquilo vai chegando até você. Aí você começa a se sentir totalmente cansado, sem um motivo. Estou trabalhando a mesma quantia, tirei férias, descansei um pouco e essa exaustão não passa. Eu vou dormir e acordo sempre cansada. Claro que Sim, a gente sempre tem que olhar a nossa saúde, né? E fazer exames, acompanhar, cuidar dos nossos, né, dos nossos hábitos, cuidar do nosso corpo. Mas se está tudo em dia, né? Se você não tem nenhuma questão física que possa te levar a uma exaustão, por que você está tão exausto? Por que você, junto da exaustão, você está tão irritado? Porque junto da sua irritação, os bichinhos ao seu lado estão adoecendo, suas plantinhas estão morrendo. sim. Então, são sinais, porque uma magia negativada, uma obsessão, ela pode se instalar, se tornando complexa e levar a adoecimento que pode nos levar, inclusive, à morte. Sim. O objetivo da obsessão é a morte. O desequilíbrio mental pode Isso. levar, né, o que é chamado de loucura. A loucura também é um dos adioguns, que é essa Sim, maldade. Então a é. gente não pode, pessoal, romantizar o mal, como diz meu babá. A gente não pode romantizar o mal.
O mal existe, as pessoas autogeram o mal em si mesmas, e alimentando o mal em si mesmas, a gente também abre brechas para o mal externo entrar. Então, vejam só, nós temos é, ataques espirituais, né, que podem acontecer pela maldade que existe, onde a gente não vai romantizá-la. Quando a gente autogera o mal, a gente está abrindo brecha para a entrada desse ataque, dessa maldade, dessa maldição, desse praguejo, desse feitiço negativo chegar até nós. Porque do mesmo jeito que nós fazemos uma magia para curar, um feitiço para trazer prosperidade, para trazer bons caminhos, para que aquele casamento continue florescendo, crescendo, expandindo, nós também temos as pessoas que praticam o mal. O mal existe. Sim. Eu gosto de ver muito mais magias boas e feitiçarias boas e vejo, né? Porque eu compreendo que a magia está presente, então eu quero crer que tem muito mais pessoas orando pelo bem um dos outros, acendendo uma vela para o bem um dos outros, do que Sim. para o mal. Eu quero crer, Jardim. Mas eu também acredito. Eu ainda tenho fé na humanidade, viu, Tati? Eu acredito nisso também. Eu acredito Eu que acredito. a maioria das pessoas querem o bem umas das outras. Acho que é importante a gente ter fé nisso, né, Tati? Senão fica difícil Eu a acho nossa vida, né? que, ó, colocar aqui o ato de cozinhar com amor é uma magia, sim, é Ou, uma magia belíssima. sim, sim, Inclusive, muitos dos trabalhos espirituais começam através da comida, do cozimento de grãos, de raízes, né, de tubérculos, sim. onde a gente vai produzir magia. Então, assim, eu acredito que nós façamos muito mais magias positivas, muito mais feitiços positivos do que os negativos. Mas o mal existe. Existe. Então, a gente tem que ter atenção. E uma das formas é a gente percebendo isso que a gente está dizendo aqui, se a gente está Isso. passando por um processo de ataque espiritual, Perfeito. né, Jardel? É você analisar a sua vida, você começa a identificar o seguinte, pessoal, o que os obsessores querem? Que você fique, que você afunde. Então, assim, ó, eles vão te afastar de pessoas saudáveis, eles vão te aproximar de pessoas que prejudiquem sua vida, eles vão querer destruir seu casamento, eles vão querer destruir seu emprego para te deixar sem dinheiro, sozinha, com más companhias. Então, assim, se você começou a sua vida, depois de um tempo, você começou a caminhar por esse lugar assim, desconfia. E aí, o que fazer? Tem muita gente perguntando: o que eu faço? Primeiro, assistir essa live já é um bom começo. Beleza. Para entender o que é uma coisa e o que Isso. é outra. Depois você pode buscar uma terapia. Existem terapias, pessoal, clássicas que resolvem questões emocionais. Então, às vezes, você tem um trauma da sua infância. Aliás, tem alguém assistindo a gente aqui, viu, Tati? Que eu vi uma cena assim de uma pessoa, uma menina de umas. Ó, eu tô falando pra alguém, tá? Uma menina de uns 7 aninhos sentada numa mesa, fazendo lição de casa, e o pai chegou e a pessoa, a menininha tinha dificuldade de fazer. E o pai deu uma bronca nela e chamou ela de burra. E essa pessoa que está assistindo a gente aqui tem problemas até hoje. Eu tô rindo porque você vê, né? A gente tá dando live e Sim, as imagens vão vindo. E a pessoa tem problema de autoestima até hoje, Otávio, por causa disso. Então, se você se identificou com o que eu tô falando agora, pessoal, você precisa cuidar disso. Por quê? Isso é o quê? É praga. Você tá sob o efeito de uma praga, certo? certo. E você, né, tá carregando Sim. aquilo. Então, assim, eu falo que a melhor forma da gente se proteger é a gente tendo atitudes e agindo com ética. Sim. Então, você, sendo uma pessoa que está desenvolvendo bom caráter, você cuidando de não autogerar o mal em si mesmo, como, por exemplo, você sabe que você tem um problema de autoestima e você não cuida disso. Você está autogerando um mal para si Sim. mesma. E você está o quê? Enfraquecida emocionalmente. A sua cabeça não está boa. Sim. Então você está suscetível a um ataque. Sim. Então você ter bons pensamentos, você ter boas palavras,
A Sim, gente escolhe isso. sim, isso é importantíssimo, né? Quando a gente acorda, a gente pode abençoar a nós Sim, mesmos. Em vez da gente acordar de mau humor, a gente, por mais difícil e por todas as dificuldades que a gente possa, ou que alguém aqui possa estar passando, seja de doença, seja de desemprego, acorde e bendiga a sua vida, abençoe a sua isso. cabeça, Agradeça, né? abençoa a sua casa, Sim, abençoe a possibilidade de você estar abrindo os olhos mais um dia. Junto de você bem dizer a si mesmo, a sua vida, os seus filhos, a sua família, agradeça. Papai diz que não existe o ebó mais poderoso que ebó de gratidão. sim, E é uma grande verdade. Porque quando a gente está numa atitude de agradecimento, você está numa atitude de reverência à vida. sim. Você está numa atitude de conexão com os seus ancestrais e com as suas divindades, com a sua espiritualidade. E você, nesse processo de se abençoar, de abençoar a sua vida, as pessoas que estão à sua volta e de agradecer, a gente consegue estar o quê? Fortalecido. E com a cabeça, com o nosso ori forte. Isso. Quando a gente está com o nosso ori forte, a gente não permite que o mal externo venha fazer inferno no nosso ori. Exatamente. Quando o nosso ori, a nossa cabeça, ao mesmo tempo é aquilo que nós temos de mais forte e mais frágil. Porque se a gente deixa o mal entrar, a gente polui a nossa cabeça. E a gente poluindo, a gente vai se enfraquecendo. E a gente vai se enfraquecendo e aquele ataque espiritual vai ganhando força. E a gente se enfraquece, aquele ataque ganha força. Quando a gente vê, a gente está doente. Isso. A doença, pessoal, já é um caso grave, porque a doença já é uma ação obsessiva que já chegou no corpo, né, Tati? Então, assim, teve um longo caminho até isso acontecer. Então, a gente vai precisar, infelizmente, encerrar essa live, porém, eu tenho uma boa notícia para vocês. Amanhã tem mais. Amanhã eu e a Tati ficamos 3 horas com você, ou até um pouquinho mais, eu acho. 3 horas, a partir das 7 A da gente noite, né, Tati? E a gente vai põe fazer. horário para terminar, pessoal, porque é importante, mas é muito difícil eu e o Jardel conseguir cumprir o horário para encerrar. A gente começa no horário. Isso. Aí, pessoal, e é gratuita. Olha que maravilha. Então, se você está aqui, a gente está com um público muito bom, vocês todos estão convidados. Como que faz para participar? Clica no link da bio, minha ou da Tati, e vocês vão ser direcionados para um grupo de WhatsApp. Lá nesse grupo de WhatsApp, vocês vão receber o link, tá? E amanhã a gente vai lançar para vocês os nossos cursos, né? Não sei se vale a pena falar agora ou não, Tati. O que você acha? Rapidamente dos cursos, o que você acha? Venham para a aula, porque além de vocês saberem dos cursos, vocês vão poder ser E contemplados com ganharem, né? bolsas, ganharem É, 100%. Inclusive, eu vou sortear uma bolsa integral do curso de Apometria Sistêmica Ancestral e isso. de Magia das Mandalas. Então, a Só gente vai aí, pessoal, a gente está falando aí de. Vai ser mais de R$ 3.000 de prêmios, né, Tati? Se a gente colocar. Sim, né? só, só nessas duas que eu citei são R$ 5.000 em prêmios, só Então, nessas ó, duas bolsas. R$ 5.000 de prêmio, só que tem mais os grupos meus. A gente está lançando 7 grupos de estudo agora, começa em fevereiro. E eu vou sortear também um monte de mensalidade para vocês. Então, assim, venham que amanhã vai ser uma festa. E Vocês vão poder ganhar muitos prêmios. além dos cursos e dos sorteios que nós vamos fazer para vocês, um tema que nós vamos entrar bem profundamente amanhã é a auto-obsessão, Isso. a autodemanda. Quando que eu sinto tudo isso que a gente relatou aqui, do mal-estar, do feitiço negativo, do praguejo, da maldição, do objeto, né, amaldiçoado ou enfeitiçado para o negativo, todos esses sintomas que nós demos aqui também pode acontecer num processo de auto-obsessão ou de autodemanda. E Tem. é nós mesmos produzindo isso contra nós. É, Como isso pode acontecer? Pessoal, é mais comum a autodemanda, a auto-obsessão, do que o ataque espiritual que vem de fora. sim.
E na aula vocês vão poder compreender que nós vamos explicar com calma e vamos sortear dentre todos os participantes que queiram uma pessoa para ser atendido por nós Isso. durante a Vocês aula. vão, vocês vão assistir uma apometria na prática. Na verdade, duas apometrias. Por quê? A gente vai sortear uma pessoa e a gente vai demonstrar a apometria por projeção de consciência, né? Possivelmente a Tati, né, Tati? Você que Sim, fez no ano passado, né? A Tati vai fazer a projeção de consciência. Enquanto isso, eu vou fazer a dialogação. Então, vocês vão assistir o dialogando, tá? Uma, com uma apômetra lá. Vocês vão acompanhar todo o processo. Então, vai ser tudo de bom essa aula. No ano passado, na verdade, é o terceiro ano que a gente faz, né? E é sempre um grande sucesso. sim. Venham, vocês vão se apaixonar por apometria. Eu sou suspeito, porque eu acho apometria tudo de bom. É E tudo demais. vocês podem, e caso vocês queiram concorrer e ser atendidos, vocês podem, durante a aula, a gente vai explicar no começo da aula como vocês dão o nome, tanto para concorrer às bolsas de estudo, quanto para concorrer ao atendimento com a apometria. Isso, E aí isso. vocês vão serem submetidos à apometria durante a aula, e com isso vai ficar muito claro para vocês o que é a autodemanda, o que é a autoobsessão, como nós mesmos vamos nos prejudicando muitas vezes. Jardel perguntaram, eu já estou no grupo, preciso entrar e me inscrever pelo link da bio? Não, Não. Então, quem já está no grupo já está automaticamente já está inscrito. automaticamente inscrito. E aí amanhã a gente vai falar dos cursos, tá? Então eu estou lançando 7 grupos agora e 4 formações. Uma delas, a Tati, ela é professora, porque uma das formações tem o ASA, o curso de apometria Tati inteiro dentro dessa formação, então é fantástico. E a Tati está lançando o ASA turma de sábado, então tem duas turmas do ASA começando agora, tá, pessoal? Em fevereiro. O sábado começa em fevereiro também, Tati? Começa dia 17 de fevereiro, começa o ASA, a turma de No sábado. sábado. E tem o ASA dentro da M2, que é o Movimento de Reconexão da Alma, que é essa formação que eu falei. E além disso, a Tati está lançando também a Magia das Mandalas, certo, Tati? Dois módulos, o módulo 1, o módulo 2, e vou anunciar também que em maio, quando a gente vê já está aí, nós teremos dois cursos. Um curso sobre Ogum, onde eu vou fazer em parceria com o Babá Sidney, e o curso sobre o Sagrado Feminino, que se chama O Corpo Encantado de Pombagira e a Cura do Sagrado Feminino. Esse é Então, demais, hein? esse, Eu queria, eu esse é uma queria, vivência eu queria incrível. participar, mas homem não entra de homem. Desencane, não pode, é Só só mulheres. mulheres. Podia fazer uma versão para homens, hein? Falar com o Alberto. Fazer uma versão para homem. O corpo sagrado masculino na força dos Exus. Imagina, Tati. Ia Nossa. ser um espetáculo, tenho certeza. Mas então é isso, né, Tati? Vamos encerrando a live. Para quem quiser, vai ter uma live agora, viu, pessoal? 6h30 da tarde, viu, Tati? Se você quiser também, a Rúbia, a minha tutora, e junto com a Tamires, que é a professora de Estelares, eu vou falar de Estelares agora. Se você acha, se você quer entender mais, eu vou postar no meu story o link delas para vocês assistirem. Então, eu vou assistir, Tá bom, vou entender entregar. mais de Ó, Estelares. essa live vai ficar salva, né, Vai, Jardel? Vai vai. ficar salva. Quem quiser assistir, encaminhar para outras pessoas. Sobre a vivência, o Corpo Encantado de Pombagira, amanhã nós daremos mais informações. Vem para assistir a aula com a gente. Tenho certeza que vocês vão adorar a aula, para a gente poder aprofundar, inclusive, nesse tema tão rico que nós trouxemos aqui hoje. É um tema muito longo, a gente teve que enxugar bem, né, Jardel? Porque a gente ficaria aqui Sim, com certeza com mais certeza. de 3 horas falando, e ainda assim a gente não esgotaria o assunto, e ainda assim a gente trataria de alguns temas de forma muito superficial. Por exemplo, um tema que a gente não. E vai ficar para uma próxima live é bruxaria. Então, bruxaria, hein? Legal, hein? É uma outra questão. É, é interessante. E para a gente fechar, eu acho que é importante assim, Tati, você comentou sobre o que fazer com relação, né, se a pessoa está sob um efeito espiritual ou de uma maldição. Então tem a questão de mudar a vibração, a pessoa mesmo mudar o comportamento dela, né? E Identificar, como a gente comentou, possíveis objetos ou
falas que podem ter acontecido. É importante também você perceber os parceiros seus, quem que convive com você. Às vezes, você está dormindo com o inimigo. Sim. Brincadeira. Dormindo com Mas é alguém. verdade. Você está dormindo com alguém que ele está amaldiçoado. Ele está. Ou você está amaldiçoada, ou você está sendo obsediada e você está atrapalhando Sim, seu parceiro também. Então, assim, exatamente. isso é muito sério. E eu acho que é importante comentar também que, dependendo do nível, você vai precisar de uma ajuda. Né? Exato. A Né? gente pode, através das diferentes técnicas holísticas, das terapias holísticas, desde a constelação ao reiki, alguns sistemas, apometria, limpar essas magias negativadas, quebrar as maldições e os praguejos. Contudo, é uma coisa que a gente sempre comenta, as técnicas têm um limite Sim. onde a gente consegue atuar, a depender do grau da situação, né, do feitiço negativo, da maldição, é preciso ser feito um trabalho espiritual E dentro da sua própria religião, da sua base de perfeito. crenças. Todas, ou grande parte das religiões também tem a sua própria magia, onde consegue fazer uma limpeza espiritual, uma quebra de maldição, uma quebra de demanda. Então é importante que cada um busque dentro né, da sua religião, da sua espiritualidade, aquilo que também te deixa confortável para você ir em busca de botar as coisas no lugar e organizar, Sim. limpar, para a vida voltar a fluir. Então, às vezes, vai precisar, além um pouquinho de um trabalho de radiestesia, radiônica, apometria, às vezes vai precisar de um ebó, né? De um trabalho espiritual ali para que aquilo seja desfeito para que comece a fluir novamente a vida. Então é isso, pessoal. Live maravilhosa. Adorei estar com vocês aqui. Muito obrigado, Tati, pela sua companhia. Foi Eu que ótimo. agradeço. E amanhã vai ser demais, hein, Vai. Tati? Eu me diverti hoje aqui com vocês. Agradeço de coração. É um tema que eu gosto muito de conversar. Foi um bate-papo aqui hoje. E amanhã a gente traz outras informações e aprofunda na aula. E a gente aguarda vocês com muita alegria e com muita honra. Tá bom, pessoal? Boa noite. Jardel, obrigada de coração mais uma vez. Um beijo no coração para vocês. Beijos. Tchau, Até tchau, amanhã. pessoal. Até amanhã.